quando eu trabalhava no chão de fábrica, que eu era eletricista, eu já tinha em mente que eu queria ser gestor, que eu queria ser líder. E uma das coisas que eu ficava trabalhando em mim era a questão de olhar à minha volta, tentar realmente conhecer um pouco de cada processo, porque eu pensava assim, ó, isso vai me facilitar lá na frente, porque se eu for líder de determinada área, eu já vou conhecer todo o processo, vou conhecer como funcionam as atividades e eu vou precisar disso como líder. E aí eu tentava fazer isso, aprender um pouco mais de cada situação e tudo. E aí, com o tempo, quando houve a oportunidade, eu virei líder, eu demorei evoluir como líder, porque uma coisa eu não me atentei nesse percurso e que é muito importante. Eu sabia fazer, eu sabia executar, eu sabia fazer a minha atividade ali no melhor tempo dela. Às vezes a atividade ali demorava 8 horas para ser realizada, eu conseguia fazer em menos, em 6 horas, 4 horas, 5 horas. Já consegui fazer até em quatro. O pessoal até brinca lá no serviço lá que eu fazia determinada montagem de um componente lá em 4 horas. Só que quando você é líder, a primeira coisa que eu pensava era, pô, se eu consigo fazer em menos tempo, aquela pessoa tem que conseguir também. E aí eu não passava para a pessoa as formas que ela poderiam ter de fazer da melhor forma. Na primeira dificuldade que eu encontrava com alguém da equipe, eu pegava e entrava para fazer aquilo. Você mesmo Eu fazia? mesmo fazia. Eu achava que eu fazendo, eu iria ganhar tempo. Às vezes eu tinha uma atividade ali que tinha que ficar pronta no dia, tinha que ficar pronta ali às 8, determinado horário. O que que eu fazia? Não tá indo bem? Cara, eu vou entrar no meio ali e vou fazer. Só que eu aprendi, até com os gestores que eu tinha na época, os coordenadores, eles me falavam muito, Zé Henrique, você não é mais mantenedor, você tem que virar a chave para a liderança. Entendeu? Então, assim, você não tem que executar. Porque quando você, líder, está executando, você está deixando de olhar outras coisas, está deixando de ver outras oportunidades na equipe, está deixando de fazer realmente a gestão de equipe, distribuir as atividades de forma igual. E aí, quando você está executando, vai ter pessoas à sua volta ali que você não está monitorando, que vai ficar mais ocioso. Então, assim, você, líder, está ali executando, está na mão de obra, e outras pessoas que poderiam estar te ajudando, está ocioso, está fazendo um serviço ali da forma tranquila e tudo, não tá dando aquele empenho. Então, eu custei aprender. Isso foi quando eu aprendi que eu vi que realmente eu conseguia trazer mais resultados para a companhia. Porque mesmo que aquela pessoa, às vezes, não executava aquela atividade, eu gastava um tempo maior fazendo com que ela melhorasse. Então, assim, é até uma das ferramentas do Lean que ensina isso. É você tentar identificar pontos de oportunidade na oficina. Então, assim, o que que a gente pode fazer para melhorar, às vezes, o processo? Um Kaizen. O que que é um Kaizen? É você tentar melhorar as células de trabalho, as ferramentas, tentar deixar de uma forma mais enxuta que você consegue ganhar lá na frente, que você consegue otimizar ao máximo o seu recurso. Aí eu começava a observar, pô, cara, por que que essa célula está aqui? Às vezes ele está tendo essa dificuldade porque a ferramenta que ele precisa poderia estar mais próxima dele. Antigamente, a gente tinha um armário de ferramenta localizado na oficina que era comum para várias pessoas. Então, um dos pontos que eu coloquei em prática na empresa foi: por que não cada mantenedor ter sua caixa de ferramenta? Por que que eu tenho que ter uma ferramenta comum? E aquilo ali eu comecei a eliminar tempo de desperdício, porque a pessoa às vezes tinha que deslocar determinada distância na oficina para procurar uma ferramenta. E aí as pessoas começaram a ter realmente suas caixas de ferramentas e começou a ganhar tempo nisso. Então eu deixei de ser um líder executor e passei a fazer realmente a gestão. E isso me ajudou muito. E um outro ponto também entrando que me ajudou demais é que eu fiquei determinado tempo sendo líder de uma célula e liderando aquela célula, aprendendo sobre aquela célula e pensava, cara, eu tenho que realmente dominar aquela célula. E num determinado momento, um novo coordenador que entrou na oficina, ele me pegou daquela célula e falou: não, Zé, que agora você vai ser líder daquela outra célula. E nessa outra célula eu não tinha conhecimento de nada dos componentes. Mas rapidamente, com esse aprendizado que eu tive na primeira célula, o que, que eu pensei? Eu não preciso saber necessariamente executar todos os componentes que tinha aqui. Até porque essa célula tinha mais de 300 componentes diferentes. Mas eu preciso o quê? Eu preciso gerenciar, fazer uma boa gestão. Então foi o que comecei a fazer. Comecei a identificar nas planilhas qual que eram os gargalos. Ah, o gargalo é determinada célula. E um dos pontos que eu acabei contribuindo, que eu acho que facilitou demais, é que quando eu entrei naquela célula, eu tinha pessoas específicas
que eram responsáveis por montar determinados componentes. E eram somente aquelas pessoas que faziam isso. Então, se aquela pessoa passasse mal, se ausentasse, não fosse trabalhar, a gente ficava perdido. Não tinha ninguém mais que fazia aquela atividade. Então, eu comecei a fazer um rodízio entre as pessoas. Eu pegava aquele que era especialista e colocava para fazer uma outra atividade e colocava um outro junto com ele para aprender. Uhum. Por mais que aquela pessoa tinha uma dificuldade no primeiro momento, a gente não iria entregar aquele componente daquela mesma velocidade, com o tempo ele iria aprender. Eu comecei a gerar esse rodízio para não ter mais especialistas específicos, ter várias pessoas que conseguissem fazer várias coisas. Porque na ausência de um, eu ficava preso nele. Eu conseguiria pegar outras pessoas e fazer essa gestão. E isso me ajudou demais.